Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live da página para falar de gênero, sim. Hoje, com essa figura, não tenho palavras para dizer como a gente está feliz de estar recebendo Renata Souza aqui. A gente está fazendo, como vocês sabem, uma sequência de lives, um especial eleições de 2020, trazendo candidaturas feministas, trazendo candidaturas LGBT, e é com muita honra, com muito orgulho que a gente recebe hoje a Renata Souza, que é candidata do PSOL à prefeita do Rio de Janeiro. Tá? Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Tudo bem, Alexandre? Eu que agradeço o convite, a oportunidade enorme aí da gente estar conversando com a galera que já curte a página de vocês, que já debatem as questões relacionadas a gênero e sexualidade, um tema tão fundamental e importante nesse momento de retrocessos, né? Nesse momento de política do medo, do ódio, da barbárie e de naturalização das violências, né? A gente tem muita coisa para falar aqui. Ai, com certeza, com certeza. E ó, para a gente começar, Renata, eu queria te pedir um pouco. Nas pesquisas aparece o quanto a candidatura, essa candidatura do PSOL, sua, ela ainda é pouco conhecida de boa parte dos cariocas, né? Então eu queria te pedir um pouco para você falar, para a gente começar com você contando um pouco da tua trajetória política mesmo, como é que você chega na política, um pouco o histórico até esse momento que você chega e é candidata a prefeita da segunda maior cidade do país. Bom, Alexandre, é uma história que vem muito do chão, do cotidiano da militância na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu sou cria da favela da Maré, toda a minha construção em termos de cidade parte desse lugar onde a desigualdade social é política pública, infelizmente. Então, eu vivi toda a minha trajetória de favelada, também construindo a possibilidade de reconhecimento da favela como pessoas, em primeiro lugar, né, na sua humanidade. Então, não é à toa que eu imediatamente vou militar em defesa dos direitos humanos na favela. E todo foi uma construção também da escola pública. Eu estudei em CIEP, né, no CIEP César Perneta, no Parque União, uma das favelas que tem no Complexo da Maré. Depois fiz para vestibular comunitário, foi onde que eu conheci a Marielle, e isso foi no ano 2000. Então, desde então, a gente se alinhou na luta política juntas, em defesa dos direitos humanos. Entrei para a faculdade depois de quase uma graduação de pré-vestibular comunitário, né? Eu brinco assim, porque eu levei 3 anos para entrar dentro de uma faculdade. Fiz jornalismo na PUC, com 100% de bolsa. Depois entrei para um mestrado e o doutorado na UFRJ, em comunicação e cultura. E agora terminei o meu pós-doutorado na UF, falando exatamente da conceituação do termo, né, feminicídio político, porque eu entendo que o assassinato da Marielle, diante de tanta violência política, também precisa ser denominado, precisa ser classificado, porque aquilo que não se nomeia não existe, inclusive no campo do direito, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental e importante para a vida das mulheres que estão colocadas na política, né, nesse processo de construção. Então, eu primeiro começo na institucionalidade, eu começo com o deputado Marcelo Freixo, né? Eu, Marielle, um grupo de jovens que já faziam o pré-vestibular comunitário, fizemos a campanha do Freixo na Maré. Então, quando o Freixo ganha, nós ali nos organizamos e o Freixo convida a gente para fazer parte do mandato dele. Então, eu e Marielle fomos para o mandato do Freixo e ficamos durante 10 anos. E ali a gente já tinha toda uma construção de como a gente pensar a política, e a política tocada pelo PSOL do ponto de vista da favela, das mulheres, dos negros e das negras, e a gente se colocar nesse lugar também de maneira protagonista. Então, nesse sentido, depois enfim, da primavera das mulheres e tudo, a gente ficou discutindo o quanto que era importante termos mulheres na política, porque a primavera das mulheres trouxe todo um descontentamento com o Eduardo Cunha, né? É importante a gente ter memória de onde surge também
o levante das mulheres nesse lugar da política. Então, nesse sentido, a gente começa a pensar já a candidatura da Marielle, e a Marielle foi eleita, né? Foi a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, e nesse sentido eu coordenei a campanha dela e depois ela me convidou para ser chefe de gabinete até aí o seu assassinato. Então a gente tem uma trajetória muito ligada a partir da dor, né? E eu acho que a dor ela é quase que uma lógica para a nossa vida, de pessoas que vivem na favela, na periferia, que são negras, que são mulheres, que é quase que uma lógica que nos impulsiona a disputar essa cidade, nos impulsiona a disputar a política pública a partir da institucionalidade. Então, nesse sentido, depois do assassinato de Marielle, teve toda uma reorganização de movimentos de favela e periferia, movimentos de mulheres, movimento negro, reivindicando uma candidatura minha. Então, eu venho candidata junto com outras mulheres que também que compõem o mandato de Marielle, como Dani, como Mônica. Então, nós três fomos eleitas no Rio de Janeiro. Eu fui a deputada mais votada do campo da esquerda aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nesse sentido, foi muito importante. Mas, como você mesmo falou, Alexandre, ainda que eu seja a deputada mais votada do campo da esquerda no Rio de Janeiro e mais votada na cidade do Rio de Janeiro, a gente ainda encontra o desafio da invisibilidade, né? De toda a construção com relação à mulher preta colocada na política, de construção de silenciamento, mesmo que ela esteja na política, mesmo que ela esteja fazendo algo interessante para a sociedade, né? Marielle viveu essa invisibilidade, né? E eu costumo dizer, Alexandre, que se a Marielle não fosse tão invisível, ela hoje estaria entre a gente, porque a invisibilidade ela mata. Se tornou a Marielle aí um alvo fácil nas mãos desses que são milicianos, mafiosos que dominaram a política na cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, a nossa candidatura também vem muito para enfrentar essas máfias que estão colocadas no Rio de Janeiro, mas não só isso, ela vem em nome da construção feminista, antirracista, anticlassista e todo esse processo também anticapitalista, porque, por óbvio, né, a gente entende que tem todo um modelo de mercantilização dos nossos corpos e que dentro da estrutura do Estado, da política pública, também está colocado. Então, a gente precisa também definir qual é o nosso lugar nessa cidade, nesse Estado, nesse país. Nesse sentido também, a nossa candidatura é contra o Bolsonaro, traz o debate essencial de derrota do Bolsonaro agora. Não dá para esperar em 2022. A gente sabe que essas eleições municipais são prévias do que pode acontecer em 2022. Por isso, desde o início da nossa candidatura, a gente fala que um dos principais elementos dessa candidatura é derrotar o bolsonarismo na cidade onde o bolsonarismo foi gestado, que é o Rio de Janeiro, nessa política do medo, do ódio e da barbárie como método da política. A gente vai falar um bocado sobre várias coisas que você trouxe aqui. Eu queria começar exatamente pelo fato que você se apresenta como uma mulher negra, a herança política, a imagem da Marielle está muito colada e relacionada a ela ser uma mulher negra, o assassinato dela tem relação também com isso, né, com quem é esse sujeito político dentro dessa política dominada por homens brancos, proprietários e etc., né? As mulheres negras não chegaram na política agora. A gente tem figuras que fazem parte da política brasileira, mulheres negras que fazem parte da política do Rio de Janeiro, inclusive, há mais tempo. Mas você percebe uma certa onda, um avanço, um crescimento de candidaturas de mulheres negras. Aqui a gente conversou com várias mulheres, a maior parte delas negras, né, candidatas. Você percebe que tem que não é mais diferente de um movimento isolado, de uma figura aqui, outra figura ali, que hoje a gente tem um movimento mais conjunto, uma onda mesmo crescente?
de mulheres negras na política? Então, Alexandre, Alexandre, deixa eu falar, tá dando um pouco de interferência aqui. Eu não sei se é seu microfone que tá assim no pescoço. Enquanto você estiver falando, eu vou tirar o meu, tá? Tá, vamos ver. Perfeito. Então, Alexandre, acho que é isso. Assim, primeiro, obviamente, a gente nunca vai invisibilizar outras mulheres negras que vieram antes de nós. Inclusive, Marielle sempre pautou isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos Jurema Batista, Benedita, que tem e é uma referência importante. E, nesse sentido, quando a gente traz também a possibilidade de uma renovação dos quadros políticos, né? Eu acho que o PSOL é o partido que mais trouxe essa renovação de quadros políticos, em especial de mulheres negras. Isso demonstra o quanto que nós, aqui no Rio de Janeiro, temos construído a possibilidade dessas mulheres estarem na linha de frente, né? A gente teve, sem dúvida nenhuma, e temos a referência em Marielle por conta de todo o absurdo, né, de violência política que gerou esse feminicídio político, mas, evidentemente, tem uma onda que não é só uma onda, porque agora é impossível que a gente volte atrás, sabe? Eu acho que, Alexandre, a gente está no momento da política onde as mulheres pretas, disseram que fazer política sobre os nossos corpos não vai ser mais possível sem o nosso protagonismo. Então, nesse sentido, eu acho que é super importante a gente ver que, sim, vem a partir de uma coisa extremamente dolorosa, que foi o assassinato da Marielle Franco, mas também vem dessa vontade que a gente tem de construir possibilidades para além do que é a política institucional, sabe? Que é patriarcal, que é historicamente racista, que traz no seu cerne o classismo, né? Porque nós, mulheres pretas, e quando eu falo com o pessoal, é o partido que investiu nessa atualização e renovação dos seus quadros políticos. A gente teve aí, só na cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, fomos 4 eleitas, né? Talíria, Dani, Mônica e eu. Ou seja, na última eleição a gente traz isso com muita força e que a gente quer continuar dando protagonismo para as mulheres, porque quando chegamos nesses espaços de poder, nós não chegamos individualmente, nós não chegamos para construir uma política personalista que traga o sujeito para além do que representa a luta coletiva. Na verdade, e isso é importante, porque, enfim, você falou que entrevistou muitas pessoas. Você imagina, se a gente não aquilombar os nossos mandatos, né, as nossas construções, não coletivizar as nossas construções, nós somos esmagadas na política, porque a violência política é enorme. E, claro, e quando a gente olha também todo o cenário, né, o pragmatismo político, ele também traz consigo todo o processo de racismo, de machismo, de classismo, por olhar nós, mulheres pretas, como inviáveis para a política. Então, quando se tem aí um investimento que você vai fazer em determinados quadros políticos, dificilmente vai ser numa mulher preta que tenha uma trajetória como a nossa, que vem da favela, vem da periferia, dos movimentos sociais, né? Porque o que a gente tem na política brasileira é a lógica das capitanias hereditárias, né? Quase que heranças dos pais, dos avós, dos maridos, que as mulheres entrem na política. Na verdade, a gente também inaugura uma nova forma de ocupação que é muito além de uma lógica de utilizar a política para benefício próprio, benefício da sua própria família. É usar a política para o bem comum, para a reintegração de posse para o nosso povo, para nossas mulheres, para o nosso povo negro. Ou seja, é trazer a política da onde para um lugar que ela sequer deveria ter saído, que é servir a nossa população. Certo. E eu estava vendo uma sabatina sua no UOL, e uma das coisas que você falava era justamente o quanto
para a gente pensar essa entrada de mulheres negras na política, né, essa expansão da participação de mulheres negras na política, o quanto que muitas vezes se reduz as mulheres, e as mulheres negras em especial, a um estereótipo, né? E aí é como se qualquer mulher negra que estivesse na política fosse a mesma pessoa, ou representasse o mesmo conjunto de ideias, né? E quando a gente vê agora crescendo o número de candidaturas LGBT, por exemplo, o número de candidaturas de mulheres trans, o número de candidaturas de mulheres negras, a gente também vê uma pulverização dessas candidaturas numa diversidade de partidos, siglas, linhas ideológicas, né? E aí, em que medida, assim, é importante ter, qual a importância de ter mulheres negras na política, mas, ao mesmo tempo, o quanto que não é suficiente, ou até que ponto é suficiente essa representação identitária? O que tem que ter a mais aí para valer a pena apostar nessas candidaturas? É exatamente isso, Alexandre. A gente, na luta que nós estamos empenhando, não basta ser mulher, não basta ser preta, precisa apresentar um programa radical de mudança na nossa sociedade. Precisa ser anticapitalista, antirracista, precisa ser anti-LGBT-fóbica, porque o que a gente tem, e as eleições dos Estados Unidos mostrou muito bem isso, o quanto de mulheres que foram eleitas, mas com uma pauta que é centralizada em processos onde ela vai legislar contra enfim, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, reproduzindo uma lógica completamente dos homens. Então, é muito importante que a gente saiba que o nosso voto em mulheres negras, precisa estar alavancado com um programa, com um projeto político de superação das desigualdades sociais, de superação do capital que mercantiliza os nossos corpos, mercantiliza a nossa possibilidade de vida. Então, nesse sentido, o Rio de Janeiro é uma cidade que encareceu demais. O Rio de Janeiro é uma cidade onde a desigualdade social foi pautada como política pública. É a cidade onde as máfias dominaram o poder público justamente para roubar. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, nas máfias da saúde. Concretamente, o que a gente teve aqui foi muito grave. Em plena pandemia, o governador começou a organizar, a partir das OS, roubo, né? E foi exatamente todo um processo de corrupção, de falta de transparência. Então, nesse sentido, quando a gente fala que vamos ocupar a política, mas precisamos ocupar de maneira concreta para superar a lógica da política dos homens, né? E isso é real. A gente não pode reproduzir a perseguição ou o cerceamento das liberdades, em especial das liberdades das mulheres, da população negra, da população LGBTQI+. É entender que estamos trabalhando com a política para a superação dessa sociedade que naturalizou a violência contra os nossos corpos, né? Quando a gente vê o que aconteceu com a Mari Ferri, é exatamente isso, né? A lógica de uma construção, de uma naturalização do corpo da mulher enquanto objeto. Então, portanto, quando você tem todo um processo de humilhação, de chacota, de questionamento a uma mulher que foi estuprada, e, por óbvio, está colocado ali a situação de quem foi o estuprador, né? O estuprador, um homem branco, rico, que é de uma aristocracia, enfim, da cidade. Então, é muito importante a gente olhar o quanto que a construção de mulheres na política tem que ser para respaldar a vida das mulheres, porque senão vira isso que a gente viu de uma violência institucional enorme sobre a Mari Ferri, uma mulher que foi estuprada, uma mulher que teve toda uma situação de violência escancarada na justiça brasileira. É importante que a gente fale isso. O machismo veste toga. E isso ficou comprovado com o que aconteceu com a Mari Ferri. Então, nesse sentido, a gente já está aí, o Brasil inteiro já está convocando manifestações para o domingo. Então, enfim, várias cidades, várias
capitais já estão anunciando, inclusive, os horários, e aí é importante a gente, além de pedir justiça para a Mariferre, a gente também trazer todo o cuidado, com todo o cuidado sanitário, com máscaras, com álcool em gel, porque a gente sabe que a pandemia não acabou e nós não somos negacionistas. A gente acredita na ciência, na tecnologia, e a gente sabe que a pandemia está aí, e por óbvio, né? Essa pandemia também mostrou quem são as pessoas que morrem numa pandemia, né? Só para você ter uma ideia, Alexandre, aqui no Rio de Janeiro, a gente, só na cidade, a gente teve mais de 12 mil pessoas mortas com a pandemia. E teve uma pesquisa do IPEA que mostrou que 80% dessas pessoas vivem na Zona Oeste e na Zona Norte da cidade. Isso significa que foram os pobres que morreram com a pandemia. Então, a pandemia, ela mata, sim, evidentemente. Mas a desigualdade social, a crescida da corrupção também matam. E, Renata, aproveitando que você trouxe aí o caso de estupro que atualmente a gente está discutindo, porque estupro é uma violência cotidiana no Brasil, a cada minuto, né? Como é que, e pensando a cidade, como é que a gente torna a cidade, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade mais segura para as mulheres? Alexandre, que os índices de violência contra as mulheres são enormes, e aí repete os índices de violência que estão colocados no Brasil, né? A gente não vive numa ilha, pelo contrário. Aqui também o número de mulheres que sofrem com violência doméstica são basicamente as mulheres negras e pobres, que sofrem o feminicídio. Também caminham por essa lógica completamente absurda de mulheres negras. Então, quando a gente olha o tamanho dos nossos desafios, é justamente entendendo que precisamos ter uma prefeitura que traga todo o processo de prevenção à violência contra a mulher. Então, nesse sentido, a gente ter campanhas permanentes nas escolas e também nos hospitais e também em todos os órgãos públicos da prefeitura é fundamental, afinal de contas. É isso que a gente acabou de falar. Quanto que a violência da mulher contra a mulher é institucionalizada. Cláudia, tá me ouvindo? Desculpa, gente. Então, Voltou. quanto que a violência contra a mulher é institucionalizada. Então, nesse sentido, a prefeitura tem um papel e pode fazer um papel muito importante, começando com a educação, uma estrutura, inclusive, de disciplinas que deem conta, enfim, da diversidade sexual, que deem conta também da disciplina em que a sexualidade ela é um tema e coloca ali, inclusive, a possibilidade de falar sobre DST, AIDS e todos os problemas hoje que efetivamente tocam a vida das mulheres, tocam a vida dos nossos adolescentes, né? Então, educação sexual é importantíssimo ter na escola. Para além disso, a gente também precisa ter, aliado a esse processo de redução da violência contra a mulher, a possibilidade da prefeitura também fazer com que essa mulher possa se tornar dona de si, né? Então, a prefeitura, e a gente tem aqui, e a gente sabe que a dependência, às vezes, uma relação violenta, a dependência é também financeira, não é só emocional, né? Então, nesse sentido, a gente quer trazer um pacto pela equidade salarial de gênero e raça na cidade do Rio de Janeiro, começando pela estrutura da prefeitura, né? Colocando mulheres em cargos de chefia, isso é fundamental, e no secretariado. Para além disso, a gente também vai criar um selo para que mulheres possam ser a preferência na contratação, né, de pequenas e médias empresas que já recebem incentivos fiscais da prefeitura e outras que pode vir a receber caso tenha esse selo de equidade salarial, de gênero e raça.
casa top esse nosso pacto. Então, nesse sentido, a gente quer que essa mulher tenha a possibilidade de ser preferência na hora do momento da empregabilidade. Né? Para além disso, Alexandre, eu acho que tem um elemento que é importante, que são a possibilidade dessa mulher ainda... A gente ainda tem uma sociedade patriarcal, onde as mulheres têm o cuidado, enfim, a exclusividade do cuidado com as crianças. Né? E a gente tem aqui um déficit de creche que chega a quase 40 mil falta de vagas de creche na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer o Fundo Creche, que é um fundo municipal para a construção de creches na cidade do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, zerar a fila da creche e dar a oportunidade aí dessa mulher ter o seu filho, que a creche é um direito da criança, né? A gente pode nunca esquecer disso. Mas essa mulher também ter a certeza que seu filho vai estar em segurança, numa creche, bem cuidado, alimentado. Então, nesse sentido, a gente quer trazer um impacto importante na primeira infância para essas crianças e também para essas mães que precisam aí ter a possibilidade de deixar seus filhos nas creches. Tá. Tem muita gente perguntando sobre educação sexual. A gente vai chegar nesse tema já já. Mas antes disso... Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu ainda não estou te ouvindo, Alexandre. Tá, ó. Tá me ouvindo agora? Eita. Vamos conversar sobre mímicas. Tá me ouvindo, Claudinha? Olha, o pessoal disse que tá me ouvindo aqui. Você me escuta ou não? Ainda não estou te ouvindo. Não. Ainda não? Eita, peraí. Que loucura. Deixa eu ver como eu Estranho, faço. Né? Uhum. Tenta... Bom, vou aqui. E agora? Foi? Não te ouvindo. Você está conseguindo me ouvir, Alexandre? Eu tô. E o pessoal está me ouvindo também. Você ouvir o Alexandre? Fala aí pra gente. Deixa eu ver se você consegue abrir no Facebook? Vou botar um fonezinho aqui. Isso, bota o fone. De repente você consegue ouvir melhor. Vamos só resolver esse probleminha técnico aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Fala aí, Alexandre. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ih, ainda não te ouço. Caramba! Que estranho. Que será que não mudou o seu computador, não? Estão boicotando a gente, Alexandre. Nada. Será que eu saio e entro de novo, Alexandre? Pode ser? Pode ser. As Tenta outras aqui. pessoas estão te ouvindo, não estão? Estão ouvindo sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo, que o problema pode estar comigo. Tá bom? Tá bom. Já volto. Tá bom. Meu Deus, o medo. A pessoa sai. Calma, gente, 5 minutos. Eu sei que tem muita gente perguntando sobre educação sexual, a gente vai conversar isso com ela. Vale lembrar, a Renata é a única candidata que assume publicamente a importância de uma discussão sobre educação sexual e gênero dentro da escola, tá? Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Muita gente pedindo... o pessoal pedindo para compartilhar, então vamos compartilhar mesmo, que é uma maneira de divulgar aí o que a gente está discutindo aqui, tá bom? Inclusive divulgar essa candidatura que é super importante, super fundamental, tá? Na verdade, assim, não importa tanto para quem você vai votar, em quem você está pensando em votar, a discussão que a Renata traz, que o pessoal como um todo traz, que várias candidaturas trazem, é uma discussão fundamental, importantíssima para a gente, né? E agrega ao debate, puxa a conversa um pouco mais para o lado de cá, né? Quando a nossa pauta política está tão pendente para a direita, né? É importantíssimo ter gente puxando para o lado de cá. Vamos lá. Renata, cadê você? Gente perguntando quem que ela vai escolher para a Secretaria de Educação. Tem gente de Campo Grande.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vixe. Estamos esperando ela voltar, tá, gente? Renata teve um problema aqui. Não estava conseguindo me ouvir. Estou falando com a assessora dela aqui no WhatsApp, pedindo socorro. E sim, a internet dela está picotando um pouco, né? O áudio dela está picotando aí para vocês também, né? Então, a gente está ouvindo ela, eu escuto ela, vocês escutam ela, vocês me escutam. Ela que não estava conseguindo me ouvir, não sei exatamente por quê. Pam, pam. Será que a nossa live foi invadida? Especialmente há séculos pretas e índias são violentadas, a sociedade elitista jamais se manifestou em defesa delas. É fato. É fato. Tem um estudo, inclusive, que fez um mapeamento genético da população brasileira, que está fazendo um mapeamento genético da população brasileira, e identifica exatamente isso. Agora não é mais uma teoria sociológica, não é coisa de professor de história, foi identificado nos nossos genes, na genética da população brasileira. Uma predominância de genes brancos vindos de homens, enquanto a nossa herança genética feminina vem das mulheres. Renata voltou. Oi, Renata. Tá me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo. Pronto, perfeito, perfeito. Então, vamos aqui. Renata, a gente estava conversando sobre a cidade ser uma cidade mais segura para as mulheres, né? E a gente tocou na educação sexual, eu vou chegar nela, mas antes disso, eu queria te perguntar, porque geralmente quando a gente fala de gênero, a gente pensa em mulheres, né? Só que, do outro lado, os homens negros, especialmente os homens negros jovens, são as maiores vítimas da violência urbana no Rio de Janeiro. São também o grupo que mais evade, que tem maiores taxas de repetência, distorção e idade série, e que tem o mais baixo rendimento nas nossas escolas. Como é que a gente pode, o que a prefeitura pode fazer para enxergar a realidade de vida desses homens negros como uma questão mesmo a ser enfrentada, a ser encarada, e como é que a gente pode tornar a vida mesmo desses homens pretos possível? Bom, Alexandre, a gente está pensando de novo na escola, porque é ela que precisa ter um processo pedagógico construído a partir de uma possibilidade de reconhecimento da nossa juventude enquanto potência. Então, nesse sentido, a gente quer aliar o processo pedagógico à estrutura de ensino de arte, à estrutura de ensino da cultura e também com o esporte, porque a gente está pensando nessa escola como um grande polo de cultura, mas também que se relaciona aos equipamentos que estão ao seu redor, né? Então, essa escola ela precisa se tornar, a partir do seu projeto pedagógico, uma escola que atrai a nossa juventude, né? Que não deixa a nossa juventude escapar. A gente está vendo hoje, e aqui na periferia, nas favelas do Rio de Janeiro, uma juventude que, apesar da escola não alimentá-la de uma maneira tão concreta como a gente queria que fosse, né? A nossa juventude está fazendo arte, né? Está fazendo os slams, está fazendo audiovisual, está construindo a possibilidade de se expressar por outros caminhos. Então, a gente tem que aliar a possibilidade da escola ser esse grande polo motivador da nossa juventude, para que essa juventude entenda a escola como algo atraente. E, nesse sentido, também, a gente quer que a escola, além de se transformar nesse polo de encontrar novos talentos culturais, dar a oportunidade também desses jovens se encontrar, né? Então, a gente quer promover festivais nas escolas também, né? De dança, de teatro, enfim, a escola com essa pujança cultural.
para que a gente possa descobrir novos talentos e também para que a escola, que a gente tenha a maior rede municipal da América Latina no Rio de Janeiro. São cerca de 700 mil pessoas, entre alunos, professores, merendeiras. Então, a escola sendo esse lugar de atração também para o bairro que ela está colocada, para a favela que ela está colocada, é fundamental para que esse jovem se relacione de outra maneira com a escola. Então, a gente vê hoje, Alexandre, e é importante que se diga, por que as igrejas atraem os jovens, né? Tem lá o grupo de música, tem lá onde que o menino vai começar a cantar pela primeira vez, a menina vai cantar pela primeira vez. Por que a escola não pode ser esse lugar? Então, a gente quer transformar essa escola nesse espaço atraente de construção e reconhecimento das formas de expressão da nossa juventude. E, nesse sentido também, a gente quer fazer a relação também com a continuidade, né? Porque esse jovem, ele termina a escola, né? termina o ensino fundamental e acaba que ele fica meio que sem perspectiva. Aqui no Rio de Janeiro, e eu passei pelo pré-vestibular comunitário, o quanto que isso foi importante na minha vida e fundamental, mas hoje, por exemplo, na Maré tem pré-vestibular comunitário que funciona na laje, porque não tem uma estrutura que acolha. A gente precisa abrir a porta dessas escolas para que essas escolas também sejam o lugar onde vai ter o pré-vestibular comunitário. Possibilidade desse jovem dar continuidade ao seu ensino. E, para além disso, a gente quer construir a possibilidade de primeiro emprego, para que a juventude tenha a possibilidade de se profissionalizar a partir de uma relação que a prefeitura deve e pode ter com as pequenas e médias empresas também, para que a gente tenha, a exemplo do jovem aprendiz, por que a gente não expande e traz aí a possibilidade de construção da nossa juventude poder sonhar? Porque, Alexandre, hoje, a nossa juventude, principalmente a que está na favela, na periferia, é uma juventude que deixou de sonhar com o primeiro emprego, que deixou de sonhar com a qualificação. Sabe por quê, Alexandre? A gente tem uma juventude que está sendo morta dentro da escola. É o caso da Maria Eduarda, que foi morta numa escola municipal em Acari, né, na favela de Acari. O Marcos Vinícius, que foi morto com a camisa da escola também a caminho da escola municipal na Maré. O caso da Ágata, que foi assassinada no Complexo do Alemão, ela também era aluna da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Como a prefeitura pode ficar aquém disso tudo? Eu, uma vez prefeita, Alexandre, vou fazer também a possibilidade de redução dos índices de letalidade. E uma das coisas que a gente quer e pode fazer enquanto prefeita, porque essas pessoas estão morrendo na cidade do Rio de Janeiro, essas pessoas são alunas, estudantes do município do Rio de Janeiro. A gente quer construir a possibilidade de inviabilizar de toda maneira que operações policiais ocorram perto de escolas, de creches, de postos de saúde, porque as nossas crianças estão morrendo, estão sendo alvo. Então, eu acho que esse é um elemento importante também para a nossa construção. Esse é exatamente o projeto oposto do que o bolsonarismo tem trazido como política para a educação, que é o contrário, que é botar a PM não só do lado de fora, mas do lado de dentro da escola, né? A PM agora como direção de uma escola militarizada num projeto que visa especialmente escolas da periferia, né? O Crivella aqui está vendendo a alma, inclusive, Alexandre. No meio da pandemia, ele lançou uma escola cívico-militar. Que é isso, né? Não tem nem a estrutura das escolas militares, que recebem verba federal, e que o pai ou a mãe que escolher que seu filho vá, ou sei lá, o jovem escolher que quer ir para uma escola militar, que vai ter um outro tipo de ensino, é uma coisa. Agora, transformar as escolas civis em militares é algo escandaloso, absurdo, é um processo de militarização da vida e de cerceamento, entendeu? Então, o Crivella aqui vendeu a alma, inclusive, ele quer armar a Guarda Municipal. De novo, né? Não basta escolas militarizadas, vão ter que militarizar também aquilo que deveria ser a segurança patrimonial, preventiva, que é a Guarda Municipal. Então, se hoje os camelôs, os trabalhadores informais que dependem da rua para o seu sustento, e a gente sabe que explodiu o número de trabalhadores informais, que depende essencialmente da rua,
a gente tem uma guarda municipal armada, a gente já sabe que é uma tragédia anunciada. Por falar em Crivella, uma bom, para alguém que está num mandato tão deteriorado, ele tem recorrido a uma série de chaves aí para tentar sobreviver, né, para ganhar alguma sobrevida. E uma delas é a discussão sobre a tal da ideologia de gênero, né? Eu me lembro do debate, ele chama você justamente para te perguntar sobre ideologia de gênero, né? E para fazer aquele jogo de excitação do pânico moral, para ativar preconceitos, estigmas que estão na cabeça de boa parte da nossa população, né? Contra o debate de gênero e sexualidade na escola. Você teve, numa enquete que rolou no Globo, você foi a única candidata. Tá aí, Renata? Renata? Ixi, ó, tá vendo? Fui falar no nome do Crivella, olha o que aconteceu. Ai, gente, desculpa, minha internet também tá uma coisa aqui. Tudo bem, tudo uma loucura. Bem. Mas voltando, numa enquete do Globo, você foi a única candidata que afirmou publicamente, sem medo, a necessidade e a importância da gente ter educação sexual, da gente ter um debate sobre gênero, sobre diversidade na escola. Como é que a gente faz isso? A esquerda, como um todo, tem sido muito receosa em encarar esse debate, né? Num ambiente contaminado com muita fake news, kit gay, mamadeira, ideologia de gênero, as pessoas estão muito contaminadas mesmo, né? Como é que a gente defende, como é que a gente supera essa cilada, né? Como é que a gente defende a importância da educação sexual, da discussão de gênero nas escolas, num ambiente como esse, num ambiente tão contaminado por tanta mentira, por tanta desinformação? Então, Alexandre, primeiro eu lamento que nem toda a esquerda, nem todo o campo progressista coloque isso como pauta central. Lamento mesmo, porque se a gente perde numa colocação discursiva na nossa sociedade, porque isso é uma guerra discursiva, porque evidentemente que nunca existiu ideologia de gênero, evidentemente que nunca existiu kit gay, mas discursivamente é o que eles trabalham. Então, a gente viu que isso, inclusive, foi um dos elementos que o Crivella utilizou enquanto fake news para tirar o Freixo da jogada, né? Então, muito importante que isso é algo que a gente precisa se posicionar. Então, eu lamento que parte da esquerda e do campo progressista não tenha se posicionado. O pessoal sempre se posicionou. E tem uma coisa que é interessante, que as pessoas falam, por que você não respondeu ao Crivella, ao kit gay? Como é que eu respondo uma coisa que não existe? Eu vou me colocar numa defensiva de algo que não existe? Eu estava num debate onde a gente tem, essencialmente no Rio de Janeiro, com relação à educação, a falta de merenda, né? As crianças não receberam cartão de merenda. As pessoas não puderam ter aí acesso. Cara, chegou arroz podre. Então, assim, quando o Crivella me pergunta, eu fiquei muito indignada. Eu falei assim, primeiro, como eu vou responder uma coisa que não existe? Porque toda vez que a gente tem que responder sobre ideologia de gênero, a gente fica numa lógica defensiva que é muito ruim, porque você não explica aquilo que não existe. Entende? Então, eu poderia falar, isso é fake news e acabou? Também não ia adiantar, entendeu? Porque a lógica já está colocada. Agora, é muito ruim que a gente não tenha o enfrentamento disso no nosso campo de esquerda progressista. Aí sobra só para o pessoal ter que, em tese, responder algo que não existe. Então, é muito importante que a gente saiba que estamos numa guerra de narrativas, numa guerra discursiva, e que, portanto, quanto menos pessoa entrar no embate como nós entramos, pior para a gente, que essas narrativas vão continuar ganhando dentro da favela e da periferia, que é onde, efetivamente, a esquerda e o campo progressista têm maior dificuldade. Então, ou a gente enfrenta o debate de frente, agora fica, talvez, mais ou menos, quem sabe. Ou, cara, a gente vai continuar aí numa situação muito bizarra de naturalização de todas as violências com relação a gênero e raça.
Exato. E por falar em disputa de narrativa, e no campo progressista, na campanha do Rio, a gente está vendo distintivo e fé como slogan de campanha. E aí eu queria te perguntar, parece que o militarismo e o evangelismo se tornaram a nova gramática da política brasileira, até mesmo no campo da esquerda. O seu vice é um militar. O pastor Henrique Vieira é uma figura bastante expressiva do PSOL. Como é que a gente pode dialogar com a religião, dialogar com a fé? Como é que a gente pode discutir política de segurança e dialogar com as forças de segurança sem reproduzir essa lógica militarista e esse proselitismo, esse fundamentalismo religioso no nosso campo? Claro. Bom, Alexandre, primeiro eu acho que tem um elemento que a gente, enquanto esquerda, não pode perder, que é a centralidade dos debates que estão colocados. Por exemplo, eu lamento que haja um distintivo, né, para marcar que é de uma lógica militarizada, de uma lógica que parte da suposta ordem, né, da suposta punição, né? Eu lamento que haja esse tipo também de leitura, de tentativa de impor uma leitura que é outra. Agora, também a gente sabe quem são as pessoas que são atraídas por essa lógica, né? Basicamente, eu espero que atraia muito mais a direita do que a esquerda, né? Porque se a esquerda se sentir atraída por essa lógica, é um problema muito sério. Agora, para além disso, Alexandre, o meu vice é sim um coronel e tem uma coisa que eu acho que é central hoje na disputa do Rio de Janeiro. A gente precisa ter alguém que participou, que traz todo um olhar diferenciado, mas que fale contra a militarização. E o Ibis fala contra a militarização. Outros aí nunca ouvi falar. Outras aí nunca ouvi falar. Mas o Ibis bota a cara. Não é à toa que ele é o cara que é mais atacado pelos bolsonaristas. Entendeu? Então é muito importante que a gente faça essa diferenciação. Porque hoje o campo da esquerda nunca se colocou, e isso é uma falha nossa, é uma falha coletiva, nunca se propôs a trazer soluções para as questões relacionadas à segurança pública. Isso é uma falha, porque, afinal de contas, a gente só deixou que a direita, a extrema-direita, fizesse esse debate. Por isso que a gente está nessa situação que estamos, de naturalização da militarização da vida, militarização das escolas, militarização da guarda municipal. Agora, a gente também precisa que figuras que são importantes nesse campo se posicione contra a militarização. E, é claro, não pode ser da boca para fora. Tem que apresentar propostas evidentes. E tem que falar, porque assim, eu vejo que tem certas pessoas que sequer falam contra o militarismo. Nunca falou. Falhou o seu áudio. Falou. É muito importante que a gente apresente soluções para essa questão. E, claro, é um desafio enorme, porque é ter um coronel, e a gente não usa coronel como se fosse um distintivo, não fizemos isso em nenhum material da gente, mas a gente sabe que a gente precisa trazer também a contradição, o contraponto. Afinal de contas, quando a gente olha quem são os nossos revolucionários, a gente sabe de onde que ele veio. Já aqui, para saudar, né, Marighella, que fez aí ontem, né, 51 anos de morto, né, o quanto que a gente teve pessoas que são desse campo e que lutaram efetivamente por uma outra sociedade, por uma sociedade mais justa. Agora, a gente tem que saber, claro que as armas nunca estiveram do nosso lado, dificilmente vão estar, mas a gente precisa, evidentemente, trazer a possibilidade de disputar, porque somos ótimos em diagnósticos, né? A gente sabe falar, olha, a cada 10 pessoas mortas, 7 são negros, da favela, da periferia. A gente sabe falar isso a gente tem de cor e salteado. A gente conhece as famílias que perderam os seus filhos. A gente conhece a dor, né? Eu também tive pessoa muito próxima da minha família que foi morta pela violência policial. Agora, evidentemente, ou a gente apresenta soluções, ou a gente causa porque eles estão muito confortáveis onde que eles estão, sabe?
Ou a gente causa uma cisão ali, ou, de novo, a gente vai continuar chorando os nossos. A gente precisa dominar esse debate sobre segurança pública de uma perspectiva de direitos humanos, de garantia do direito à vida. Então, a gente recupera, inclusive o Ibis é um estudioso de Brizola, a gente recupera toda a política de segurança do Brizola, que foi e é fundamental. Tem gente aí que finge que é brizolista, mas esquece que tira a florzinha do Brizola, né, e coloca o distintivo, mas tá por aí. Renata, para a gente fechar, pesquisa, voto útil, por que que é importante, por que que vale a pena votar em Renata Souza 50 nessa eleição, nesse primeiro turno? Alexandre, porque a gente está disputando a sociedade real. A gente não tem medo de se posicionar, seja com relação à disciplina, né, de sexualidade nas escolas, seja com relação ao fundamentalismo religioso, seja com relação da derrota que precisamos implementar contra o bolsonarismo já nessas eleições. Para além disso, a gente tem muita tranquilidade da radicalidade do nosso programa. Radicalidade em termos de raiz. A gente quer superar a lógica de desigualdade social como política pública. Então, nesse sentido, reforçar para vocês que o PSOL é o partido que denunciou Cabral, que denunciou Pezão, que pediu o impeachment do Crivella, que denunciou todas as falcatruas do Eduardo Paes, que não topou em qualquer lógica junto ao garotinho. Ou seja, o PSOL foi e é o partido de oposição na cidade do Rio de Janeiro e nunca se rendeu a um palco fácil eleitoral de quaisquer desses sujeitos que colocaram o Rio de Janeiro num abismo sem fundo. Então, é muito importante a gente votar com consciência, votar em defesa de projetos, de programas. Temos sensíveis diferenças que estamos pautando e isso é importante. Afinal de contas, é muito importante que a gente olhe para a disputa que está colocada no Rio de Janeiro. E nós, evidentemente, Alexandre, com as pesquisas que saem, bom, o pessoal nunca pôde acreditar em pesquisas, né? Afinal de contas, né, a gente teve aí Tarcísio, governador, na última semana de pesquisa ele aparecia com 2%, ele bateu 9%. Então, o voto útil dificilmente está pedido ao nosso lado. Mas, evidentemente, a gente sabe que o voto útil é o voto em projeto, é o voto com consciência, é o voto ideológico. Não é para tirar o menos pior, é para apresentar a possibilidade de vir o melhor e vir com um programa, com propostas concretas que não tem medo de encarar essa polarização que a gente está na nossa sociedade. Então, nesse sentido, o voto útil é em Renata Souza 50. Segundo turno, a gente está aí e vamos disputar. Obrigada, Alexandre, pelo espaço. Agradeço a Cláudia, que está aí nos bastidores, construindo a possibilidade desse encontro. Um beijo no coração de vocês e a todos aqueles e aquelas que curtem a página. A gente que agradece, Renata. A gente super agradece a tua presença, teu tempo precioso num momento como esse, viu? E semana que vem tem mais gente do pessoal aqui, tem uma live especial só com candidatas lésbicas, Mônica Benício, Alice Oliveira, Vanessa Beltrão, com a Cláudia de frente fazendo papo com essa galera, tá bom? Muito obrigado mesmo, Renata, e muito axé, muita força aí para você nesse processo, viu? Um abraço enorme. Tchau, tchau. Beijo grande, gente. Obrigada, tchau, tchau. Votem com consciência, hein? Tchau. Tchau, gente. Obrigada.